Em Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante, temos uma história linda e maravilhosa de um homem chamado o cego Bartimeu, o cego de Jericó. Jesus ia passando e então ele começou a escutar um barulho. Ele que há muito tempo já estava neste ambiente, que era um ambiente autorizado para os cegos. Ele tinha uma capa que lhe dava autoridade, autorização pelo Estado para então pedir esmola. E ele escuta um movimento e ele pergunta do que se trata. E disseram: Jesus o Nazareno está passando por aí. E imediatamente o cego de Jericó ele começou a clamar, ele começou a gritar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas começaram a se incomodar, porque ele clamava insistentemente. E aí alguém disse para ele: Cala a boca, ele não vai te ouvir. E aí ele clamava mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus para no caminho e é tremendo o que acontece aqui agora, porque Jesus manda chamar o cego. E alguém chega até o cego e diz: O mestre mandou te chamar. Quando ele se levanta, imediatamente ele tira aquela capa e ele vem para o encontro do Senhor. Aí Jesus pergunta para ele: O que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus responde: Então veja. E assim imediatamente ele foi curado e seguiu Jesus, sabe, de maneira, como a Bíblia diz, de maneira gostosa. Essa é uma história tremenda que tem muito para nos ensinar. Primeira coisa que essa palavra ensina é que Jesus, ele escuta o clamor. Quando você clama, quando você realmente abre a sua boca para clamar a Jesus, ele para no meio do caminho para escutar a sua oração. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui com essa palavra é sobre a insistência, a perseverança, não parar. No próprio capítulo 18 de Lucas, Jesus começa a falar sobre a parábola de uma mulher que insistiu com um juiz que não temia Deus, não respeitava homens, e ela batia na porta dele todos os dias dizendo: faça justiça contra os meus adversários. E o juiz que não temia Deus diz: eu não temo a Deus, não respeito aos homens, mas eu vou fazer justiça para essa mulher, para que ela não continue insistindo. Então, o capítulo 18 de Lucas, Jesus começa a ensinar uma parábola e ele dá ênfase à perseverança. Aqui nós temos, na conclusão do capítulo, a experiência do cego de Jericó, que demonstrou perseverança. As pessoas mandavam ele calar, e ele poderia muito bem calar, como vários outros cegos estavam ali à mercê de uma ajuda, e ele não se contentou com aquilo. E não se conformou com a situação dele, e não ficou esperando a sorte vir bater a sua porta. Ele gritava, e ele gritava alto, sabe, ultrapassando os limites. Ele desrespeitou ah, a situação, a postura das pessoas que haviam mandado ele calar. E ele clama cada vez mais alto e insistia, não parava. E essa insistência, essa perseverança faz Jesus parar e então mandar chamar. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui com a experiência do cego de Jericó é que quando Jesus manda ele chamar ele, que ele se levanta, ele imediatamente tira a capa. A capa que lhe dava autorização para pedir esmola, ele deixa a capa lá. E isso deixa claro que o cego acreditava tanto que ia ser curado, que a partir daquele momento, pela fé, ele já começa a se desvencilhar daquilo no que ele estava seguro, naquilo que era a esperança dele, que era aquela capa que lhe dava autorização para pedir esmola. Então, quando ele se levanta crendo. Eu creio que agora eu vou ser curado. Eu não preciso mais dessa capa. E eu quero te dizer que muitos de nós precisamos fazer algo parecido com o cego de Jericó. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor, pedimos, mas tem uma capa. Nós clamamos a Deus, mas ficamos confiando em outra coisa. Quando nós deixamos a capa, nos desvencilhamos, abrimos mão daquelas coisas, né, no que a gente está se assegurando e colocando esperança, então isso é demonstração de fé. Ele se levantou como quem realmente estava disposto a não voltar mais. Eu não voltarei mais para esse lugar, não usarei mais essa capa, eu terei a minha vitória. E quando ele se aproxima de Jesus, aí a quarta coisa que nós aprendemos aqui. Primeira coisa que aprendemos é que Jesus escuta a oração, clamor. Segunda coisa que nós aprendemos é sobre a perseverança do cego de Jericó. A terceira coisa é que ele abre mão, né,
da capa, e a capa pode representar uma religião para nós, pode representar, enfim, fontes de segurança. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui é que quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele dá a resposta certa: eu quero ver, Senhor. Muitas vezes o Senhor está perguntando o que nós queremos que ele faça. E a gente fica dando uma desculpa, dando outra desculpa, sabe? Lembra do paralítico, do tanque de Betesda? Quando Jesus pergunta para ele: queres se levantar, queres ficar curado? Aí ele inventou uma conversa: Senhor, quando eu quero correr, alguém vai primeiro do que eu, ninguém me ajuda. Ele ficou embromando. O cego de Jericó não. O cego de Jericó imediatamente diz: eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Isso é importante porque isso fala de você ser sincero, você realmente depositar diante de Deus aquilo que está acontecendo. Quando você for orar, seja detalhista. Diga para ele: Senhor, eu estou com um problema assim, assado. Não é? Se o problema no casamento é com o marido, com a esposa, você vai dizer: Jesus, está acontecendo isso. Eu lembro de uma história que eu sempre conto nas ilustrações, nas pregações, de uma mulher que chegou para o pastor e disse: pastor, eu já não aguento mais. O meu marido não tem jeito, eu falo de Jesus para ele direto e ele me acha uma chata, ele não quer nem saber de ouvir, chamo ele para vir na igreja, não quer nem saber, ele bebe cachaça demais, vive nos bares e eu não sei mais o que fazer, eu vou deixar de falar porque eu não aguento mais, porque eu prego e esse homem não se converte. E o pastor disse: irmã, para de falar de Jesus para o teu marido, agora você entra no seu quarto e fale do teu marido para o teu Jesus. E então ela passou uma semana inteira entrando no quarto falando do marido para Jesus. Jesus, o meu marido é assim, não quer saber de ir para a igreja, o meu marido só quer saber dos bares, e ele bebe muito, ele é viciado, é isso e aquilo. Ela detalhou para Jesus. Quando foi na sexta-feira, sem que ela chamasse, ele disse: hoje eu quero ir na sua igreja. Foi a primeira vez que foi na igreja, se converteu e se transformou num grande diácono naquela igreja. Então, o cego de Jericó, ele foi detalhista: Senhor, eu quero ver. O meu problema é que eu vejo. Ele poderia ter dito: Senhor, eu sou mendigo aqui, sou maltratado, as pessoas cospem em mim, jogam pedra em mim, eu sou um zero à esquerda. Ele poderia ter ficado lamentando, mas não. Ou ele poderia ter dado uma resposta, tipo, petulante, dito para Jesus: Senhor, eu tô cego, você não tá vendo que eu tô cego? Não, ele não embromou. Ele simplesmente foi humilde e disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus responde: veja. Então a quarta coisa: seja detalhista. Não fique falando que você está com dor de barriga, quando na verdade você está com dor de cabeça. Não fique falando que você, como o fariseu, eu dou o dízimo e tudo quanto tenho, jejum. Não fique falando essas coisas não. Fale quem você é. Fale qual é o teu problema. Fale para Jesus o que de fato está acontecendo com você e ele vai te responder. E a quinta coisa, né, em quinto lugar e último lugar, é que eu quero trazer nessa palavra, que quando o cego de Jericó foi curado, a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus. Ele fez algo muito nobre. Ele não fez, por exemplo, como os 9 leprosos, que foram curados e não voltaram nem para agradecer. Na hora em que ele foi curado, o cego de Jericó, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus gostoso. Ele foi feliz, sabe? Eu aprendo muito com isso, porque tem muita gente que acha que já passou da idade, não tem mais o que fazer para Deus. Esse homem já era um senhor de idade. E ele foi seguir Jesus. Ele, sem sombra de dúvidas, determinou que os seus últimos dias da sua vida, seriam dedicados ao Senhor Jesus, como gesto de gratidão pela cura, pelo milagre, pela vitória que Jesus lhe deu. E eu sei que estou falando para muita gente que já obtiveram, não é, vitórias diante de Deus. De repente você foi curado, de repente você já experimentou coisas tremendas da parte do Senhor. A pergunta que eu faço é: você está seguindo Jesus? Você está realmente andando nos caminhos do Senhor? Quantas pessoas recebem vitórias na igreja, vão até atrás de Jesus na igreja? Eu quero ser curado, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento, minha vida financeira. Aí Jesus restaura tudo. Aí você vai e se esquece do Senhor. Abandona a igreja, abandona o caminho do Senhor. E aí fica contando a bênção, mas abandonou o abençoador. A coisa mais importante aqui para o cego de Jericó não foi apenas ser curado, foi sobretudo abraçar Jesus, seguir Jesus de maneira gostosa, não abrir mão do Senhor. Isso é tremendo. Eu me lembro também do Gadareno, capítulo 5 de Lucas, quando Jesus chega lá na terra de Gadara, o Gadareno vem
Era um homem que era endemoniado, tinha uma legião de demônios, né? Poderia ser 2.000 demônios, poderiam ser 6.000 demônios. E quando Jesus liberta aquele homem, imediatamente ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo. Ele demonstrou o desejo de seguir Jesus. Aí Jesus falou: não, agora você volta para sua casa e anuncia para os teus aquilo que Deus fez por você. E a Bíblia diz que em Decápolis, ele anunciou em toda Decápolis, testemunhou do Senhor Jesus. Ou seja, Decápolis era uma região de 10 cidades. E ele foi testemunha do Senhor Jesus. Seguiu Jesus pregando o evangelho. Então, eu não tenho dúvida de que se você clamar sinceramente, Deus vai te responder. Jesus vai te dar vitória. Mas eu quero te motivar. Quando você receber a tua vitória, siga Jesus. E eu ainda vou mais profundo ainda. Antes de você receber a sua vitória, faça uma aliança com Jesus. Siga Jesus independente de ter ou não a tua vitória. E você vai ver que o que é mais importante vai estar acontecendo na sua vida, que é a tua comunhão com Deus, tua garantia de salvação. Então que Deus te abençoe com essa palavra, é uma palavra resumida, rápida, somente para abençoar o seu coração e edificar a sua fé. Deus abençoe em nome de Jesus.